Boa noite. Nós vamos dar início a mais um evento da Divisão Técnica de Recursos Minerais do Clube de Engenharia, nessa série que eu estou chamando de Memória da Geologia do Brasil. Começou exatamente em julho do ano passado, sendo o primeiro homenageado dessa série o Orville Derby, e hoje o nosso homenageado é o Eugen Usach. Eu gostaria de chamar para a abertura do evento o presidente do Clube de Engenharia, Francis Bogossian. Por favor, Francis. Francis vai dar boas-vindas a todos vocês. Então, Francis, por favor, as primeiras palavras. Bom, eu queria, em primeiro lugar, me congratular com o nosso querido Benedito Humberto Rodrigues Francisco pela criatividade em criar essa série de eventos sobre a memória da geologia no Brasil. Eu sou engenheiro geotécnico, né? E sei da importância da geologia para que nós, engenheiros geotécnicos, possamos realizar um trabalho decente de alto nível técnico. Eu costumo dizer que o verdadeiro geotécnico não pode prescindir do apoio, da ajuda do geólogo, é fundamental. E hoje eu fiz questão, embora não vou poder participar, de abrir essa sessão que, na memória da geologia no Brasil, fala do Usach, que é um marco na história da geologia. Eu não vou poder estar aqui presente, não é uma desculpa esfarrapada, que hoje é a posse do presidente eleito lá da Associação de Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Já tinha me comprometido de estar lá presente. Então, eu queria me congratular com o Benedito, da nossa divisão, uma das nossas DTEs, que é a Divisão de Recursos Minerais, de ter organizado essa série de palestras e de hoje contar um pouquinho da história do notável Usach. Queria também agradecer a Netinha, que fez questão de estar aqui presente para brilhantar ainda mais com a sua presença. Pro avô é sempre a Netinha, no sentido carinhoso da palavra. Então, eu achei muito importante ela ter se deslocado e feito questão de estar aqui presente. A outra neta não pôde estar presente com a mudança do horário. Ela hoje não está no Rio de Janeiro. Naquela outra ocasião que nós fomos praticamente obrigados a mudar, ela não estaria aqui no Rio de Janeiro. Então, sem mais delongas, eu vou ficar indo um pouquinho para poder assistir pelo menos o início. Muito obrigado. Obrigado, Francis. Bom, também vou agradecer não só as palavras do Francis, né, mas também a presença da Cláudia, que é a neta do nosso homenageado hoje, com alguns familiares que estão aqui presentes, né? E agradecer a presença de todos. Então nós vamos apresentar, para depois abrir um tempo para debate. Então está lá, Clube de Engenharia, 18/7/2013, que é hoje, né? E a palestra, e o meu nome e tal, com o apoio da Sociedade Brasileira de Geografia. O seu presidente não pôde estar hoje aqui presente, mas com certeza a divulgação também teve o apoio da SBG, Sociedade Brasileira de Geografia, que também tem 130 anos, como o Clube de Engenharia tem mais um pouquinho. Próximo. Bom, aí está a fotografia do nosso homenageado, né? Seu avô, verdade? Existem várias fotos, mas essa parece que é bem representativa, né? Próximo. Então, onde que ele nasceu? Ele nasceu na Áustria,
em março de 1856 e faleceu em Poços de Caldas, Minas Gerais, em 5 de setembro de 1911. Ali estão os pais, Johann e Osaki, Teresa Osaki, próxima. Vai ser essa parte rapidinho, que é mais as notas biográficas, né? Estudou na Áustria, austríaco, e também na Alemanha. E em 86 mudou-se para o Brasil, onde ele veio trabalhar na Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo. Lá de 87, um bom período. Volta um pouquinho, por favor. Um bom período trabalhando lá, né? Na Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, que foi fundada por Orville Derby, que veio com a Comissão Geológica do Império, com Hart, Brunner, era um trio, né, de americanos. E o Derby foi quem ficou mais tempo. O Hart faleceu muito novo aqui no Brasil, o Brunner ia e voltava, mas o Derby ficou no museu, que viria a ser depois o Museu Nacional, que era o Museu Real, com as coleções que eles fizeram de 2 anos de trabalho. Próximo. Então, ele vai participar de várias comissões, uma delas é essa do Planalto Central, conhecida como Comissão Cruz, várias prospecções, muito trabalho de campo, e ele foi um pioneiro da petrografia microscópica, né? Ele trouxe essa modalidade de estudo praticamente aqui para o Brasil. Ele era um expert quando ele veio para o Brasil, já na Alemanha e na Áustria, onde ele estudou com os grandes professores alemães da época, né? Então ele já vinha com esse conhecimento e introduziu aqui. Descreveu várias espécies minerais do Brasil, desconhecidas até então, como a leucita, a gossei, ali deveria ser um X, gosseicista, zirquetelita, tripuita e derbilita. Homenagem ao Gosseis, por exemplo, que foi fundador da Escola de Minas de Ouro Preto, né? E o Derby, que foi da Comissão Geológica do Império. O Zirque e outros, o tripuita, eu não sei, eu acho que não é, mas o leucita, com certeza, também é uma homenagem. Pode passar. Publicou diversos trabalhos sobre as rochas alcalinas da Bacia do Ribeiro do Planalto Poços de Caldas. É bom destacar a importância dessas rochas alcalinas, porque elas se referem ao magmatismo pós-vulcanismo da Bacia do Paraná. Foi um magmatismo básico que deu origem às terras roxas, né? O basalto decomposto deu origem à terra roxa, que foi ótimo para o café, né? Para as plantações de café. Mas essas alcalinas, elas têm uma composição diferente dos basaltos. São mais claras. E existe aqui no Rio de Janeiro, no Mendanha, na Itatiaia, aqui em São João, né? Em vários lugares do Rio de Janeiro, Rio Bonito, existem esse tipo de rocha, que tem uma conotação também, do ponto de vista comercial, do ponto de vista também da indústria, muito interessante. E ele, então, foi um dos pioneiros nesse estudo. Os minerais satélites de diamante, os vieiros auríferos, minerais de terras raras, que estão na moda aí, né? Terras raras, hoje se fala muito, a importância estratégica das terras raras. Ele já, naquela época, estava estudando os nossos minerais das terras raras, olha só. Estudou platina, paládio, zircônio, enfim. Tudo aquilo que tinha interesse econômico na época, que era importante para o Brasil, estava começando a conhecer a sua geologia e seus recursos minerais. Então, é muito importante esse trabalho feito pelo nosso homenageado Russac. Próximo. Ali, então, algumas referências de trabalhos que ele publicou, né, ali na Smithsonian, enfim, pode passar. É só umas referências. Essa aí, outra referência, também publicada, essa aqui no Brasil, na tipografia Medeiros, 1906, sobre o paládio e a platina no Brasil, outra. Satélite Diamante, outra publicação. Livro, esse é um livro raríssimo, mas que ele publicou, foi reimpresso em 2010, mas é bem antigo, da autoria dele, a determinação de minerais formadores de rocha, né? A tradução ali. Próximo. Aí, só para mostrar, né, os catálogos, catálogo da coleção Osaki, outra, que também vai ser outra publicação. Pesquisa no Brasil. Aí está em inglês, né, mas o que quer dizer é que ele, no Brasil, publicou e pesquisou, além de todos aqueles citados, também o xenotime e um livro que ele publicou. Ali está Catecismo, como se fosse, traduzindo seria uma espécie de, como é que eu vou dizer?
como é que você falaria? Não vamos traduzir, hein? É um livro completo sobre o conhecimento dos minerais da época, tá? É um livro a respeito da mineralogia, manual de mineralogia, pronto, seria essa a tradução. Compêndio de mineralogia, isso, perfeito. E ele era muito versado, né, nessas questões desses minerais de valor econômico, a platina, o paládio, vários tipos de diamante e assim por diante. Próximo. E aí, então, ele vai, juntamente com o Prio, ele vai descrever esses minerais que já foram citados. A gossecita, tripuíta, derbirita e outros. Pode passar. Foi pioneiro na implantação da petrografia microscópica aqui no Brasil, né? Através dela, realizou importantes trabalhos sobre as gênesis das linhas minerais, descobriu novas espécies em nosso país. Pode passar. Aí o microscópio, usado por ele, tá? Esse foi um microscópio que ele usou aqui, ele introduziu a microscopia petrográfica aqui no Brasil, ele trouxe o microscópio para trabalhar aqui. Ele aqui, no Brasil Sudeste, São Paulo, Rio, Minas. E lá, eu já falei sobre ele na vez passada, o Kartzer, que também era alemão, fez a mesma coisa no Norte, no Museu Guild, né, no Museu Emílio Guild, lá no Pará, que era o Museu Paraense, que depois teve o nome do Emílio Guild, que também era o alemão que veio e deu um jeito lá, que estava com problemas no museu, e ele deu um jeito e trouxe o Kartzer para fazer a geologia da Amazônia. E ele trouxe também um microscópio e introduziu lá na área do norte. Mas aqui no sudeste foi o seu avô. Pode ir. Pesquisa. Então, em 1907, ele já vai para o SGM, o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, que foi fundado pelo Derby. O Derby era um fundador. Ele veio com a Comissão Geológica, ficou apoiado pelo imperador e tal. Vai para São Paulo, foi chamado lá pelo governo de São Paulo, e cria lá o que hoje é o Instituto Geográfico e Geológico de São Paulo, o IGG, mas naquela época era uma comissão, fica lá um bom tempo, aí um ministro da Agricultura, na época, chamou para ele criar o Serviço Geológico do Brasil, que não existia. No mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos e tal, já existiam há muito tempo os serviços geológicos, federais e os estaduais. E aqui não. Então o Derby fundou, e aí foi seu amigo, ele quando chegou procurou o Derby, tudo, falaram a um amigo dele, procura o Derby, que ele vai te ajudar, né? O saque, e o Derby deu realmente o apoio. Levou para São Paulo, depois levou para o Serviço Geológico, já aqui no Rio de Janeiro, que aí já não era mais o Império. Nessa altura, o imperador já tinha ido embora e já estavam na República. Pode passar. A família, se eu estiver errado, me corrija, fez uma doação. As netas, a Lúcia, que está em Brasília, e a Cláudia, que está aqui presente, a doação do acervo para o MAST, que é o Museu de Astronomia. Ali tem um site, quem estiver interessado, saber mais, fica lá em São Cristóvão, não é isso? O Museu de Astronomia fica em São Cristóvão, vale a pena visitar, é muito interessante, né? Não sei se o Rogério Mourão ainda está por lá, mas é uma figura importantíssima da nossa astronomia, o Rogério Mourão. Pode passar. Ali uma foto mostrando lá, uma ilustração do MAST, pode passar mais um pouco. E agora vem alguns dados, né, sobre o acervo. Mais de 30 arquivos pessoais e de instituições científicas brasileiras, coleções de documentos avulsos, cerca de 1.500 metros lineares de documentos textuais, além de documentos iconográficos, cartográficos, tridimensionais e audiovisuais. Pode passar. Um acervo riquíssimo. Aí os dados, mais algumas informações, né? A área de geologia, petrografia, correspondência em língua alemã, da pouco a gente esteve vendo aí, né, algumas correspondências pessoais, todas em alemão, evidentemente, que eu entendi tudo, né? Para não dizer o contrário. Com a família, tratando de assuntos comerciais, etc. Então, uns dados aí, algumas informações sobre esse acervo maravilhoso, deixado pelo SAC, que a família resolveu doar para uma instituição, uma referência como é o MAST. Pode passar. Aí, uma rápida descrição da gossecita, que o meu amigo gemólogo aqui presente, a quem eu agradeço a presença, José Humberto Iudice, professor,
e gemólogo, pode até depois falar mais alguma coisa sobre esses minerais, né? Mas eu fiz uma consulta e consegui saber que a cor azul celeste, também pode ser pardo, branco, esses minerais variam de cor, alguns mais bonitos, outros menos, uma densidade de 3,32, dureza 6, a dureza do feldspato, ele é menos duro do que o quartzo na escala de dureza, mas é mais duro do que a apatita, dureza 6 é mais ou menos ali no meio, que é o mais duro, o mineral de maior dureza é o diamante, que corta tudo, por isso ele é usado para broca, essas coisas todas, né? Mas tem uma dureza muito mais alta do que todos os demais. E tem um de menor dureza, dureza 1, que é o talco, que não sei se você sabe, talco é um mineral. O talco a gente com a unha consegue riscar. O talco, que ele é bem macio, né? Ótimo, né? O meu amigo aqui, o engenheiro de Minas, Tomás Aquino, presente, obrigado pela presença, né? Aqui o outro Aquino ali, pertinho, um grande amigo também, obrigado aí pela presença. Então, é só relembrar, né? O talco, número 1, a gente com a unha mesmo risca. O diamante, é mais fácil ele riscar a gente do que a gente riscar ele, né? Então, é assim, só para vocês terem ideia o que é a dureza 6, é uma dureza intermediária. Pode passar. Foi dada uma homenagem, o saque em homenagem a quem? Ao Garcês, foi o fundador da Escola de Minas de Ouro Preto, né? Ali tem alguns dados sobre o fundador da Escola de Minas. Ele veio para o Brasil, chamado pelo imperador, justamente para fundar e ser o primeiro diretor da Escola de Minas de Ouro Preto, que vai fundar os nossos primeiros engenheiros de Minas, como o meu amigo aqui, não naquela época, evidente, muito depois, né, Aquino? Mas ele estudou na Escola de Minas de Ouro Preto, testemunha aqui presente desse fato. E também depois passou a geólogos também se formarem lá, né? E hoje acho que tem mais alguma coisa, né? Além de outros profissionais, tem mais alguma profissão, não tem? Tem outra, além de engenheiro de Minas, geólogo, mais alguma coisa. Metalurgia. Isso, perfeito. Pode passar. Aí tem uma foto da Gossexita, a gente já está chegando ao fim, porque eu fiz uma coisa rápida, até porque eu acho mais interessante a gente partir para o debate e ouvir, inclusive, a palavra da Cláudia aqui, né? Cláudia, a neta do Saque, o meu amigo gemólogo, o próprio subchefe da minha DTE, né? Eu sou o chefe, mas ele está aqui também, que é um engenheiro de Minas, com certeza vai falar alguma coisa. Enfim, os presentes que quiserem perguntar ou acrescentar alguma coisa a mais. Aí uma foto, mais uma, que vai ser a final. Essa, olha só, é interessante porque é lá da Alemanha, né? É um mineral que ocorre em vários países do mundo, que foi descrito e dando homenagem ao nosso fundador da Escola de Minas e primeiro diretor da Escola de Minas de Ouro Preto, que é a Gossexita. Mas vamos terminar agora, pode passar para terminar. Então, agradeço a presença, ali tem o meu e-mail, sobento@gmail.com, não sei, eu sou só Bento mesmo, não estranho. Não é pretensão, não, é porque o meu nome é Benedito, eu tentei colocar Bento, e aí não aceitaram, eu botei só Bento aceitaram, então ficou só Bento. Foi isso mesmo que aconteceu, né? E aí o grupo Geodiversidade, quem gosta do assunto de geologia, minerais e tal, é um grupo no Facebook, já tem muita gente lá, né, que eu criei, é aberto, quem quiser pode, que gosta do Facebook, não apenas para botar fotografia, não é verdade? Mas também para conhecer, para estudar, para ter informações, aí o Geodiversidade é um dos grupos que faz esse tipo de trabalho. Então, estou aí à disposição para perguntas e mais alguma coisa. Obrigado a todos, obrigado aqui ao meu amigo que me ajudou. Obrigado. Então, eu só vou pedir para que os que quiserem se manifestar, usarem o microfone, por quê? A gente está gravando, está passando ao vivo na Web TV. Eu mandei e-mail para sua irmã. Se ela quisesse assistir ao vivo, tá? Lá em Brasília, era só entrar no site do clube e poderia assistir. Mas se ela não assistiu, não tem problema, porque vai ficar no portal. Dentro de alguns dias, esse vídeo vai para o portal, vai até para o YouTube, né? Então, o mundo vai poder ver essa apresentação e o que vocês também aqui presentes, né? Então, já existem vários, toda essa série de memórias, se quiserem saber,
Derby, Branner, Hart, Schweg, Katzer, tudo lá. Barão de Capanema, todos eles já estão com vídeo no portal do Clube de Engenharia. Além de outros assuntos, né, sobre terra rajada, sobre nióbio, né, sobre diversos assuntos da área de geologia e outras áreas da engenharia também. Então está lá, quem quiser entra no portal e pode assistir essas apresentações passadas. Tá? Então está sendo gravado, é por isso, e se quiser cópia, também pode pedir a Lenice lá no 21º andar, trazer um DVD virgem e ela faz uma cópia também para quem quiser, ok? E aí por isso que as pessoas vão ter que falar aqui no microfone, quem quiser fazer pergunta, fazer alguma manifestação, porque senão as pessoas não sabem quem se trata. Fala o nome, faz a pergunta, para poder ficar então no nosso acervo. Alguém gostaria de falar, perguntar? Com certeza, Cláudia vai querer falar um pouquinho, né, Cláudia? Por favor, vem aqui na frente. Queria que vocês... Uma salva de palmas para a Lúcia Stack, a neta do nosso homenageado. Bom, eu não tenho muito hábito de falar em público, mas eu lembro assim, quer dizer, eu acho assim que minha mãe e minha tia, as netas dele, não souberam dar tanto valor ao trabalho dele, porque todo o acervo que a minha avó guardou, em 1911, ficou encaixotado e só foi descoberto em 1999, quando a minha mãe faleceu e a gente alugou a casa e a inquilina que achou os caixotes e aí nós doamos para o MAST. E eu lembro também que elas falavam muito que ele achou uma vez um diamante e que entregou ao serviço geológico, logicamente, e que esse diamante foi dado para o rei da Bélgica quando ele veio em 1922. E elas também falaram que parte do acervo foi vendido ou doado, não sei, para os cientistas russos. E que por volta de 1930 e poucos, teve um eclipse lunar em Poços de Caldas e que vários geólogos russos vieram para ver o eclipse, que na verdade não foi verdade, eles vieram para estudar, né, os minerais radioativos que meu avô tinha estudado lá em Poços de Caldas. Aí vocês gostariam de saber alguma coisa sobre a filha dele, assim? Pois é, a filha dele minha mãe foi uma das primeiras químicas brasileiras formadas aqui do Brasil, né? Ai, é que eu sou tradutora, então a minha profissão é assim, absolutamente silenciosa e comigo mesmo, então eu realmente não tenho o hábito de falar em público. Eu achei lá uma carta que ele mandou para a minha avó, se alguém quiser ver o mais ou menos, porque lá estava em Petrópolis. Aí tinha dado justamente uma enchente e tinha molhado muito. Então a inquilina ficou com assim, aquele monte de papel velho molhado, reclamou. Aí quando nós fomos ver, realmente era o acervo dele, porque minha mãe, esses anos todos, né, a vida dela toda, nunca mexeu naquilo. Ela não tinha, inclusive, alguma coisa porque ele foi professor de mineralogia do neto do Dom Pedro II. E tinha correspondência dele com o neto do Dom Pedro II, quando ele voltou para a Europa. E mesmo aquelas cartas a gente também doou, e a minha mãe nunca ligou para isso, né? Estava. O problema é que estava em alemão, né? Quer dizer, não está em alemão, né? Mas legível sim. A gente ainda secou alguma coisa e tal, mas não estava muito estragada, não. Estava assim, em bom estado.
A minha mãe, eu vou falar um pouquinho da minha mãe porque tem uma certa ligação. Ela foi uma das primeiras mulheres que se formar em Química do Brasil. Na Universidade do Brasil. Ela se formou em 30 e pouco, aqui no Largo São Francisco, ela se formou em 30 e poucos. E aí depois? Alguém mais? Eu pediria que quem fosse falar usasse o microfone, por favor. Não, mas o que eu queria falar é assim, que a minha mãe, ela depois casou com o meu pai, que era belga, e ele veio para o Brasil, ele era lapidador de diamantes em Antuérpia. E ele veio para o Brasil em 1920 e pouco para procurar diamantes em Diamantina. E os poucos diamantes que ele encontrou, porque ele encontrou poucos, talvez se ele conhecesse os trabalhos do Eugênio Sacchi, ele teria descoberto mais diamantes. Mas os poucos diamantes que ele encontrou, ele mandou pelo correio para a Bélgica. E, obviamente, os diamantes não chegaram. Se perderam. Então, quer dizer, minha mãe teve a oportunidade de ficar rica com os diamantes do pai dela, o que não aconteceu. E depois ficar com os do meu pai, que também não aconteceu. Muito bom. Não, ela estudou como química, né? Ela foi química, ela foi engenheira química e ela trabalhou durante 62 anos, acredita se quiser, como técnica e tradutora de patentes. Aliás, eu também gostaria de falar aqui que em 1979 foi concedida uma patente nos Estados Unidos baseada nos estudos do Eugênio Sacchi. Quer dizer, depois de mais de 100 anos que ele tinha nascido e tal, alguém ainda conseguiu fazer uma patente sobre os estudos dele. Eu acho